Posso? Boa noite a todos. Tendo em vista que um dos principais déficits do autismo está no desenvolvimento da linguagem e alteração quanto aos estímulos sensoriais. A presença de um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional da equipe de intervenção é indispensável. E para explanar o tema, convido os palestrantes Elton Luiz Alves e Jéssica Zelac para juntos proferirem a palestra intitulada A Perspectiva da Fonoaudiologia e da Terapia Ocupacional na Atenção em Saúde com o Sujeito Autista. Elton Luiz Alves é terapeuta ocupacional, graduado na Universidade Federal do Paraná, mestre em Desenvolvimento Territorial Sustentável com sua pesquisa voltada para o autismo e políticas públicas. Especialista em recursos estruturados na Clínica do Autismo pela Poli Civitas e Gestão em Saúde pela UFPR. Possui certificação internacional em integração sensorial de AIRES e diversos cursos na área infantil e TEA. Atualmente, servidor público em Matinhos, com atendimentos na clínica de fisioterapia e diretor clínico da SING, clínica especializada em Guaratuba. Jéssica Zelac é fonoaudióloga, graduada pela Universidade Tuiuti do Paraná, pós-graduada em Educação Especial e Inclusão pela UFPR. Aprimoramento em Desenvolvimento da Linguagem Infantil, Processamento Auditivo e TMF pela Focus Formação Profissional, com diversos cursos na área da linguagem, TEA e fonoaudiologia clínica. Atualmente, como fono educacional no Colégio Dom Bosco de Matinhos, servidora pública na Clínica de Fisioterapia do município e diretora administrativa da Clínica Interáudio, em formação do curso de... Como que é o nome desse curso? Floor Time. Aqui, Floor Time. Isso aí, esse nome aí. Pode vir, Jéssica. Correu. Então, boa noite, pessoal. Nós dois vamos fazer uma palestra em conjunto aqui hoje. Então, quando a gente pensou num tema, atenção à saúde ao sujeito autista, foi pensando que a gente está aqui para falar além de uma criança com um diagnóstico. Mas o que está por trás disso tudo? Por isso é que a gente coloca autista e não o autismo. Quando fiz minha pesquisa de mestrado, eu consegui identificar que os textos eles traziam diferentes visões quando a gente falava do transtorno do espectro do autismo, que eram as características clínicas e da doença, do transtorno em si, e que é diferente quando a gente pensa no autista, o sujeito, a pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tem um monte de interesse por trás disso. Então, a gente vai fazer uma palestra baseada nessas situações. Então, a nossa estrutura da palestra ela vai trabalhar a questão pessoal e profissional, nossa, desenvolvimento infantil e protocolo técnico, práticas clínicas em saúde pública e saúde privada, técnicas e abordagens, políticas públicas e orientações e brincadeiras para tudo isso. O que a gente tem de diferencial nesse slide? Eu estou mostrando para vocês o que vocês vão ver hoje à noite. Então, a gente já está trabalhando com uma rotina visual. A gente já está organizando vocês para saber quando que a gente vai estar no meio da palestra, quando é que a gente vai estar no final. O nome disso é previsibilidade. É uma das técnicas que a gente usa para o autismo para organizar ele para o que vai acontecer e não acabar gerando uma crise. Então, se isso ajuda a gente, por que não pode ajudar eles? Fico feliz também que esse ano, na campanha do autismo, foi bastante utilizado esse símbolo, que é o símbolo do infinito, para além do quebra-cabeça, que autistas adultos
sinalizaram que eles não gostam tanto do quebra-cabeça como um símbolo do autismo. Eles não gostam muito da cor azul. Então, esse símbolo é uma proposta de autistas. Existe uma campanha mundial que é Nada sobre nós sem nós. E é tão bom ver crianças autistas hoje aqui, porque a gente está falando deles. E espero que daqui a alguns anos os autistas estejam aqui na frente falando por eles, que é algo que a gente, aos poucos, está mudando essa realidade. Então, eu sou Elton, estou há 7 anos aqui em Matinhos, eu sou casado, não tenho filhos, mas como parte pessoal eu gosto de fazer corrida, cozinhar, fazer tatuagem e viajar. Para além disso, eu tenho 10 anos de história acadêmica, como terapeuta ocupacional. O mestrado eu fiz aqui na FPR Litoral, onde eu conheci algumas famílias para além do tratamento, que eu vou colocar aqui mais para frente. 2 especializações e formações para atender a infância. Até essa semana eu estava como servidor público. Atualmente eu estou dando um tempo da Prefeitura de Matinhos e atualmente eu estou vinculado apenas à minha clínica em Guaratuba. E aqui eu também tenho a Jéssica. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Eu sou fonoaudióloga, moro aqui em Matinhos há 22 anos e sou formada há 24 anos. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Quem me conhece sabe que eu gosto de tomar um bom vinho e eu gosto de sempre ter paz e estar bem, na verdade, né? E gosto de estar sempre com a minha família, eu sempre estou com eles. Às vezes eu até chamo a gente de família margarina, sabe? Mas é porque realmente a gente se dá muito bem. Então, além disso, além da Jéssica, pessoa, eu sou formada na Tuiuti, tenho uma especialização em inclusão e educação especial, porque quando eu me formei, eu vim trabalhar aqui na Pai de Matinhos, foi o meu primeiro emprego do meu marido. E tenho vários cursos diferentes na área da fonoaudiologia clínica. Eu atuei na PAI aqui de Matinhos muitos anos. Daí, quando eu passei no concurso público, eu saí da PAI daqui, fui atuar na prefeitura, e na prefeitura, na saúde, eu me deparei com uma infinidade de patologias na minha área. E dessas patologias, entre essas patologias, o autismo. Então, eu tive que, como fonoaudióloga clínica, aprender um pouco de cada para poder estar atuando ali. E é isso. Então, a gente está aqui hoje para falar do autismo na perspectiva em saúde, mas do que está por trás, tanto na parte pessoal como na parte clínica. Não só dos atendimentos, mas de quem presta esse atendimento também. E para quem recebe esse atendimento, que não é só a criança. Quando a gente pensa em terapia ocupacional, é uma profissão que faz uso terapêutico das ocupações, de várias situações que a gente passa durante o dia, como indivíduo ou como grupo, e que a gente se envolve em papéis. Hoje aqui eu estou no papel de terapeuta ocupacional, mas eu tenho o meu papel de filho, eu tenho meu papel profissional, a gente tem papel de mãe, papel de irmã e por aí vai. A gente assume vários papéis durante a nossa vida. Em vários ambientes, seja num setor público, seja num contexto familiar, seja numa escola, então, em vários contextos. As ocupações, atividades, habilidades pessoais, elas acontecem em vários ambientes, e quando a gente tem alguma dificuldade passageira ou definitiva, um TO, terapeuta ocupacional, pode entrar para atuar. Então, por exemplo, uma criança com autismo, ela tem inúmeras dificuldades na rotina dela, que um TO vai poder colaborar nesse tratamento. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai usar de ferramentas para viabilizar esse processo em diferentes fases da vida. Uma ferramenta que eu uso para uma criança não é a mesma que eu uso para o adolescente e que não é a mesma que eu uso para o adulto. Então, quando a gente fala em ocupações, a gente tem essas áreas de ocupação humana, que, segundo a Organização Americana de Terapia Ocupacional, são as atividades de vida diária, AVD, que é tudo que a gente faz pensando no nosso autocuidado, como banho, escovação de dentes, ir ao banheiro.
Gerenciamento de saúde, que o próprio nome já diz, a ocupação de educação, o brincar, a participação social, que é se engajar em atividades legislativas, a participação na sociedade, como é o que a gente está fazendo aqui hoje, atividades instrumentais de vida diária, que é quase uma AVD, mas que vai envolver o cuidado de si e dos outros, como preparar uma refeição, ir no mercado, cuidar de uma casa, sono e descanso, trabalho e lazer. Então, cada época da vida, a gente vai estar mais focado em uma área de ocupação. E, conforme a atuação do terapeuta ocupacional, ele vai direcionar um pouco mais para cada um desses lados. Na minha história aqui em Matinhos, eu trabalhava no CAPS, que atende saúde mental, depressão, esquizofrenia, dependência química e várias outras questões de saúde mental. Lá, meu trabalho estava voltado principalmente em gerenciamento da saúde, a IVD, trabalho. Brincar, não, porque lá o público era adulto. Mas estava voltado em lazer, porque eu preciso de um autocuidado para me manter bem. E, além do autocuidado, momentos de relaxamento e de participação social para eu evoluir. Hoje, a minha prática está restrita à infância. Então, na infância, eu vou trabalhar principalmente o brincar como uma ferramenta para conseguir melhorar atividades de vida diária, a IVDs e, principalmente, a parte de educação. Como é que funciona o trabalho do terapeuta ocupacional? Num quadro assim, a gente trabalha com o domínio, que são os fatores do cliente, da criança, da família, as ocupações que são significativas para ela, o contexto que ela se insere, se é na escola, se é na clínica, se é na cidade, quais são as habilidades que essa criança tem e como é que é o desempenho ocupacional, como é que ela realiza essas atividades. Ela tem independência para escovar os dentes? Ela tem. Tem qualidade? Opa, quer dizer que o desempenho não é tão bom, mas ela faz sozinha. Daí o terapeuta ocupacional pode falar um pouquinho sobre isso. Além disso, a gente vai trabalhar com a saúde, o bem-estar, a participação e o engajamento nessas ocupações. Porque não adianta eu querer trabalhar, por exemplo, no CAPS com artesanato, se um paciente odeia trabalhar com artesanato. Então, não vai ser bom para ele. Eu tenho que pegar atividades significativas para trabalhar isso em cima disso. Por que é interessante vocês saberem dos meus gostos pessoais, do gosto pessoal da Jéssica? Para criar um vínculo com a gente, para a gente conseguir, se a gente for conversar, saber como nortear essa conversa. Pô, Elton gosta de viajar, para onde será que ele foi ano passado? Vou conversar com ele sobre isso. Será que ele conhece tal lugar? Agora, pensa eu trabalhando com uma criança com autismo. Eu tenho que saber o que ela gosta de brincar, qual que é o interesse dela, para eu conseguir engajar ela em atividades com propósito e desenvolver habilidades dentro disso. E o processo vai envolver a avaliação, intervenção e resultados. Então, Mais perto. Na Fono, a gente trabalha bastante com linguagem, né, comunicação e fala. Tem algumas diferenças que a gente faz em relação à linguagem, comunicação e fala. Muitas crianças autistas, elas apresentam ecolalia, que é repetição. Então, a gente considera assim uma forma dela estar se comunicando. Mas o que a gente quer? A gente quer que ela se comunique no dia a dia dela, dentro da sociedade, que a linguagem está muito ligada, né, o social está muito ligado ao saber se expressar. Então, a gente vai ensinar a criança a aprender e entender as palavras, frases e conversas, aprender como falar usando palavras e frases, saber como usar a linguagem de forma socialmente correta, quando é a vez de falar, o tom de voz, porque também o Elton também trabalha bastante com isso, né, Elton? É a expressão facial. Não adianta você estar brabo, que legal, sabe? Então, o autista ele não consegue ver essa expressão social, né? Para a gente, ele está chorando, mas está feliz e isso deixa eles meio confusos. Então, na Fono a gente trabalha bastante isso também.
saber como usar a linguagem de forma socialmente correta, quando é a vez de falar, o tom de voz e pronunciar as palavras corretamente. O pronunciar as palavras corretamente aqui não é no sentido de corrigir, é o sentido de fazer com que monte uma frase correta para poder ser entendido socialmente, né? No começo, quando a criança começa a falar, ela geralmente tem uma ecolalia tardia. Uma ecolalia tardia. Então, por exemplo, a ecolalia é a repetição de palavras. Bom dia, pessoal. Ele pega e responde, bom dia, pessoal. Daí, essa é uma ecolalia imediata. Mas, às vezes, você pergunta, como é que foi seu dia? E ele pega uma frase lá da Galinha Pintadinha, uma ecolalia tardia, para responder como é que foi o dia dele. E daí, o pronunciar palavras corretamente vai envolver essa estrutura de linguagem, de fazer uma fala funcional, uma comunicação. Que ele consiga se fazer entender para o outro, né? E que o outro consiga entender ele. E daí vem a pergunta, por onde eu começo? Então, a gente tem um monte de informação que a gente já lançou aí para vocês, mas eu preciso organizar essas informações. E como é que eu vou organizar? Através da avaliação. Aqui eu trago uma questão de avaliação abrangente, que é um conceito que a gente usa na integração sensorial de Ayres, que é uma avaliação ampla, que eu consiga entender vários aspectos da pessoa para conseguir pensar num tratamento direcionado. Esse conceito eu trago aqui agora para a equipe como um todo. Geralmente, quem atende a pessoa com autismo, o autista, é o terapeuta ocupacional, é o psicólogo e a fono. Essa é a equipe primordial que geralmente está à frente dos casos com autismo. Quer dizer que ele não precisa dos outros? Pode ser que ele precise, mas geralmente são esses 3 profissionais que estão à frente. Mas ele também pode precisar de um fisioterapeuta, de musicoterapeuta, psicomotricista, psicopedagoga. Esses são os mais comuns que a gente vê. Eu não estou trazendo nenhuma referência de literatura aqui, é baseado na nossa prática, que é o que a gente vê. E junto a isso, um médico. Pode ser um médico, pode ser um clínico geral, pode ser um especialista como pediatra, pode ser um neurologista ou um neurologista infantil, um psiquiatra infantil. Mas, geralmente, tem um médico envolvido. Por que a gente está trazendo essa situação de avaliação abrangente e com estrelinha? Que uma avaliação abrangente a gente não consegue fazer em um encontro só. E a gente vai trazer um pouquinho da nossa prática clínica na área privada e na área pública. E daí vocês vão entender um pouquinho porque dessa importância da avaliação abrangente e como é que a gente trabalha dentro dessas dinâmicas. Vamos falar também sobre raciocínio clínico. Esse é um conceito que ele é pouco utilizado, mas, num geral, o que quer dizer isso? É a nossa experiência de vida somada à nossa competência profissional. O raciocínio clínico do Elton, terapeuta ocupacional, é um, que é diferente de outro TO, que é diferente do raciocínio clínico dessa fono e de qualquer outro raciocínio clínico. O que eu tenho na minha experiência? Eu tenho minha gestão pública, que é minha especialização, tenho meu mestrado em política pública, eu tenho minhas vivências em saúde mental, a integração sensorial e o modelo estruturado. O modelo estruturado é um nome em português que se usa para o TEACH, que é uma abordagem comportamental dos Estados Unidos. A integração sensorial é outra abordagem de terapia ocupacional dos Estados Unidos. Essas são a minha área de conhecimento enquanto Elton TO. A fono, ela tem outras. Daí dentro da prática do município. A gente trabalha no município não, mas
No raciocínio Não, clínico no raciocínio da Jéssica. clínico, processamento auditivo central, que é o PAC, SENA. O SENA é uma estimulação neuroauditiva. Afasia. Hoje nós temos além da afasia, quando a pessoa tem um AVC, a gente tem a afasia infantil hoje, já diagnosticada por alguns neuropediatras. Disfluência, que é a não fluência na fala, que as pessoas rotulam como a gagueira, né? VB-MAP, que o VB-MAP é um protocolo de avaliação para avaliar a criança dentro dos marcos de desenvolvimento e desenvolvimento global e a linguagem em si. E daí, quando a gente pensa no meu raciocínio clínico e as minhas vivências junto com a fonogécia, a gente tem outras questões que a gente dá conta na nossa prática clínica, que é a população com síndrome de Down, sobre o desenvolvimento infantil, porque se eu não sei o desenvolvimento infantil típico, o que é esperado para cada idade, eu não vou saber o que é o não esperado, o que é o diferente. A gente trabalha também na parte de AVC, com a população na clínica de físio. A gente trabalha com abordagem comportamental, a gente trabalha com atrasos no desenvolvimento, com demandas do idoso, educação especial inclusiva, que vai ter casos de paralisia cerebral, vai ter casos de cadeirante, vira e mexe, tem uma demanda diferente para a gente atender. O ABA, análise do comportamento aplicado, cognitivo-comportamental, que é outro tipo de abordagem, a comunicação aumentativa e alternativa, que é outro tipo de técnica. Então, esses temas que estão aí no meio são conhecimentos que eu e a Jéssica temos em comum para dar conta da demanda. E essa demanda não é só de autismo no município. Então, a gente tem as nossas especificidades, as áreas que a gente gosta, que a gente domina, e a gente tem aquelas que a gente abraça também porque a gente é servidor público. E o que a gente traz aqui? Considerar a pessoa por trás do profissional. O vínculo é essencial no tratamento. Então, um negócio que a gente falou que ia fazer é trazer essa discussão profissional e pessoal. Quando a gente está lá na linha de frente, em saúde, nós dois somos os únicos profissionais que atendem essas demandas. E se uma família bate boca comigo, como é que eu vou dar conta de tratar teu filho? Ah, você é profissional, tem que dar conta. A gente dá, mas a gente não tem mais a mesma sintonia para trabalhar. Quando uma família vem e questiona a conduta do outro profissional e põe os dois um contra o outro, como é que a gente dá conta da melhora do seu filho? A gente está lá para trabalhar e a gente gosta do que faz. E a gente busca todas essas capacitações, esses conhecimentos para dar conta da demanda. Então, às vezes, a gente passa por alguns conflitos no dia a dia que não precisava de tudo isso. Então, atrás de um profissional tem o pessoal. Atrás de uma criança com autismo tem uma família. Então, eu não estou só atendendo aquela criança, eu estou atendendo aquela família. Eu estou atendendo a associação, porque se o tratamento de uma criança é diferente de uma outra criança na mesma associação, o que está acontecendo? Onde que se perdeu? São questões que a gente tem que pensar para além da técnica. Que nem saiu aquela campanha no começo do mês, e fosse seu filho. É uma mensagem de empatia, de reflexão. Então, é isso que a gente está tentando trazer aqui para o município hoje. Uma reflexão sobre os servidores públicos que atendem as crianças nessa cidade. Tem aquele servidor público que gosta do que faz, tem aquele servidor público que gosta de fazer o básico e tem aquele que não gosta do que faz, assim como qualquer outro profissional na rede privada. Então, são reflexões que a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre essa questão de empatia. Passando para essa parte de fono. Então,
Eu trouxe aqui um pouquinho, eu falei marcos do desenvolvimento, eu vou falar um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento da linguagem, e acho que é mais tarde, né, que a gente vai falar sobre os protocolos. Os protocolos é mais tarde. Porque, assim, quando a gente... É sobre os protocolos de atendimento. Quando uma criança chega para mim, né, e eu vou lá identificar, veio encaminhada pelo médico, 2 anos não fala, 1 ano e meio não balbucia. Raramente chega uma criança com menos de 2 anos no atendimento público, né? Então, vou falar um pouquinho dos marcos do desenvolvimento da linguagem, para daí depois falar do protocolo, tá? Quantos meses? Até 1 ano, a criança tem que ter sobressalto aos sons altos, né? Reação aos sons familiares, virar a cabeça para localizar os sons, fazer arrulhos, que é aquele... alalação, daí balbucio, que começa a fazer papapá, mamamamá, olha quando é chamado pelo nome, quando ele olha 5, 6 meses, né? Atenção compartilhada, imitar, de 8 a 9 meses, você vai, ai, que nenê lindo, ele já sorri para você, você estala a língua, fica lá, a criança tem que imitar, de 1 a 2 anos, ele tem que estar com inventário de pelo menos 50 palavras, né, até 1 ano e meio, e as primeiras frases simples, quer água, quer papá, quer mamar, quer naná, tem que ser até os 2 meses, até os 18 meses, 1 ano e meio. Assim, óbvio que você dá uma flexibilidade de uns 2, 3 meses para cima, porque tem criança que faz isso antes já, né? Você sempre, quando passa dos 18 meses, a criança não está fazendo, você dá uma flexibilidade, porque hoje em dia nós temos bastante a questão da pandemia, aí, que a gente está atendendo muita criança com atraso de linguagem e atraso do desenvolvimento global por conta de ter ficado do isolamento social. Com 2 a 3 anos, ela tem que fazer flexão de gênero e número, quantidade de pessoas, homem ou mulher, enfim. Verbos no presente e passado, narrativa, não agora, expansão lexical de 200 a 400 palavras, tem que fazer sim e não. Você quer água? Não. Mesmo que seja um balanceio do cabelo, não. Que água, sim, ela tem que fazer essa parte. E frases de 3 a 4 palavras. Frases assim, eu quero ir parque. 4 palavras. Não está correto? Não está, mas a gente vai treinar depois. A criança, ela, com a vivência e imitação, ela vai conseguir ir corrigindo por ela mesma essas questões. De 3 a 4 anos, é narrativa primitiva, que o que pensa já vai falando, né? Frases do futuro, já tem aquela, já fala assim, amanhã eu vou fazer isso, já tem um pouquinho de noção temporal. Frases complexas, aí eles começam aquela, nossa, ele falou paralelepípedo, meu Deus, né? Então, aumento de categorizações semânticas, coisas abstratas, né? Que amanhã vai entender. Nossa, está chovendo canivete lá fora, vai saber que está uma chuva enorme, né? Então, ele começa a fazer isso de 3 a 4 anos. Então, são detalhes do desenvolvimento infantil, da comunicação, da linguagem. Quem entende é a fono. Eu, como TO, tenho noção, mas não com tanta exatidão, porque não é a minha área. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu lá na minha clínica em Guaratuba. Nós estamos com um processo de avaliação que é feito comigo, com a psico e com a fono. A gente se junta com a criança por 1 hora e propõe um monte de atividades. Em outro encontro, a gente direciona atividades e faz entrevista com o pai, com a mãe, e depois a gente dá o nosso relatório. A nossa avaliação é baseada no desenvolvimento infantil. A gente pega o desenvolvimento infantil baseado na psico, na fono e do TO, monta um parecer sobre a criança, mostra onde que ela está bem, onde que ela está com atraso, e fala sobre possíveis diagnósticos clínicos. Porém, nós não somos médicos. Quem dá o diagnóstico é médico, que nem eu coloquei lá atrás. Por que eu estou falando isso? Porque a gente recebeu 2, 3 crianças que tiveram diagnóstico de autismo, mas com a nossa vivência nessas 2 horas, a gente não percebeu questões de autismo na criança.
mas para o senso comum parecia. Para a nossa funcionária que olhou, não, parece as outras crianças que vêm aí. Não, tem uns negocinhos diferentes que a gente reparou. E que, às vezes, num olhar que não está tão clínico, tão avançado, e que não está organizado com outras demandas, não vai aparecer. Não temos propriedade para tirar o diagnóstico, quem faz isso é médico, mas a gente dá norteamentos baseados no DSM-4, DSM-5, que nem foi falado na palestra de ontem. A gente pega a mesma estrutura clínica que foi utilizada e, isso aqui não apareceu nessas intervenções, isso aqui apareceu, isso aqui pode ter outro motivo, que seria esse, porque cada área vai complementar no diagnóstico. O diagnóstico de autismo, quem faz é médico, mas geralmente é feita uma consulta, encaminha para terapias e depois da terapia vê o que deu, para ver se evoluiu ou se vai fechar o diagnóstico ou vai investigar outra situação, além de outros exames. Do protocolo, né? Na avaliação, a gente faz uma anamnese, daí faz a avaliação clínica dentro dos marcos do desenvolvimento e a gente faz as aplicações do protocolo. No município, por serem 10 sessões, a gente vai falar disso mais tarde também, eu não tenho tempo de estar aplicando o protocolo. Um protocolo do VB-MAP, que o VB-MAP é um dos, a gente tem EBUS, tem o VB-MAP, tem o CAR, tem vários. ATA, MChat, ATA, SQ, Protea. E a gente tem um tempo limitado para estar devolvendo. Geralmente, o que vem no município, a criança chega para a gente lá com os 1 ano e meio, 2 anos, não fala, e eu quero que vocês olhem a criança e me digam o que vocês estão observando. E geralmente vem só para a fono, não vem para a TO. Daí a fono, por conhecer o meu serviço e saber do atraso de fala, volta lá no posto e pede para o médico encaminhar para a TO também. Daí o médico, aí a mãe já vem e já pega o encaminhamento para o TO. E assim, a visão de equipe, trabalho em equipe, quando é totalmente diferente se sou só eu que estou ali sozinha atendendo, ou se é só o Elton, porque a gente tem a troca. Poxa, chegou ali aquela criança, fulano, 2 anos, não fala, fica só sentado, apático, 3 anos usa fralda, né, bem molinho, anda nas pontas dos pés. Tá, o que a gente pode fazer, Elton? O que eu posso estar fazendo com ele? Jess, o que você pode estar fazendo com ele? Assim a gente vai trabalhando e vai tendo essa troca essa troca para que a criança evolui. Porque em 10 atendimentos é muito difícil você ter uma evolução. Nossa, né, ele evoluiu um monte. E já que a Jéssica está falando da parte de avaliação, às vezes a avaliação não começa quando a família senta na tua frente. A avaliação começa lá no corredor. No dia que a família veio fazer o agendamento, a gente já pega alguma coisa. Eu lembro de um caso que a Jéssica estava afastada por doença, que ela tinha quebrado o pé. Veio uma família para agendar fono. A criança com 3 anos não falava. Veio a mãe com a criança e a criança na ponta do pé. Eu só olhei, deixa eu ver se é encaminhamento, mãe. Faz o seguinte, a gente vai colocar aqui na lista da fono, mas pede para o médico lá no posto encaminhamento para TO. Porque eu vi a criança andando na ponta do pé. A gente vai falar disso mais na frente. Chamei a criança, fiz a intervenção, porque ela estava de licença. Sei que eu fiz uma intervenção motora, e a criança saiu dos 10 atendimentos verbalizando mais, comunicando mais. Porque ela precisava de um estímulo, de uma orientação, de um trabalho. Era minha função fazer ela falar? Não. Eu queria avaliar. Na minha perspectiva, não era autismo, mas pela ponta dos pés poderia ser. Mas era uma criança que precisava de intervenção, precisava de apoio, que sozinha ela não ia se resolver. E daí, às vezes, a gente já pega essa situação no corredor, no jeito que chega, na crise que tem, ou se é uma birra, o que motiva aquilo na recepção, na bicicleta, quando é que está chegando. Então,
a gente aproveita os momentos que a gente tem, porque a gente não vai ter muito tempo para avaliar. Daí, depois, a gente monta um relatório, diagnóstico, faz um planejamento, tem todo um planejamento terapêutico. Nas 10 sessões, eu quero que a criança aprenda a falar amarelo, então, vou trabalhar 10 sessões amarelo. Veste a criança de amarelo, anda, porque aí cores tem uma questão, é que a pessoa fala, trabalhar amarelo, mas tem toda uma questão relacionada à linguagem, que daí eu explico para os pais, né, tudo. E o porquê da gente estar trabalhando cores, trabalhando formas, trabalhando várias questões. Vai lá, pega o tênis vermelho que está embaixo da cama, orientação espacial, orientação temporal, daí entra já na... Então, a gente monta pequenos, a gente vai falar depois também. A gente vai falar depois. Pequenos objetivos. A gente trabalha com planejamento terapêutico organizado conforme a realidade. É isso que a gente faz no município. Aí a gente faz atendimento individual. Atendimento em grupo é quando entram nós dois na sala com a criança. Teve há poucos casos que eu precisei que o Elton tivesse comigo na intervenção, porque a criança não, porque é a questão do vínculo, né? Eu preciso que a criança vincule comigo. Como a linguagem, a linguagem é muito social, muito ligada à área emocional. Então eu preciso do vínculo, eu preciso que ela goste de mim, para que ela possa me responder. Então, teve algumas crianças que o Elton teve que entrar comigo, porque a criança estava em crise, e manejo de crise, o Elton me ajudou bastante nessas questões. Então, controlar da crise, a gente começa, porque o que a gente faz? A gente brinca com a criança. Né? Falei assim, eu me formei para assistir desenho animado, musiquinha infantil e brincar. E eu curto isso, entendeu? Eu gosto de brincar com as crianças, e elas gostam. Então, é muito legal. Visita escolar no município, a gente não tem condições de fazer. Mas, às vezes, a gente vai além, pega o WhatsApp de uma professora, troca ideia, discute assuntos. Só que daí, essa situação é quando a gente consegue um vínculo com a família, consegue trabalhar essa necessidade e um vínculo com o professor. É uma exceção, não é algo que acontece com frequência. Eu geralmente peço um relatório pedagógico que demonstra dificuldade na área da linguagem para a escola estar encaminhando para mim. O que essa criança tem, o que eu posso ajudar, né, dentro daquelas 10 sessões, a estar trabalhando. E o ambiente natural, que é fora, né, trabalhar com eles fora. Isso também a gente não faz no município. Porque a gente está dentro da clínica. O caminho o que eu queria falar do protocolo de atendimento fonoaudiológico a criança chega, geralmente encaminhada pelo médico, para a gente avaliar, ou por uma professora que falou assim, para conseguir que a Jéssica atenda, você tem que ir no postinho, pegar o encaminhamento e vem lá. Como que é? Vem escrito assim nos encaminhamentos, vide mãe. Né? E daí a mãe chega, minha filha não fala. Então, aí que entra a anamnese, né? Por que ela não fala? Como que foi o nascimento, como que foi a gestação, como que foi o nascimento, fez o teste da orelhinha, deu positivo, mas pode ser um falso positivo, porque o teste da orelhinha só pega perdas severas profundas, pode ser uma perda moderada, encaminha para o VBMAP, para o Bera-Perrate, para o Bera, demora pelo SUS. Tem criança, às vezes, que fica 2 anos na fila. Daí você encaminha, vê se, né, faz toda a questão avaliativa da parte da fonoterapia e fala assim, como a demanda é muito grande, você não tem condições de começar o atendimento daquela criança a partir daquele momento. Né? Então, você faz as suas 10 sessões, avalia a criança dentro dessas 10 sessões e encaminha de volta para a UBS. E o médico tem que avaliar essa continuidade. Daí a gente entra no diagnóstico de linguagem. O que essa criança tem? Está com atraso? É uma apraxia de fala? Eu tenho que trabalhar aqui. Como ali falou, TMF é transtorno motor de fala, que entra dentro de uma apraxia de fala infantil. É um TDL, que é um transtorno de desenvolvimento da linguagem, é só
É um TDC, transtorno de desenvolvimento da coordenação? Será que é um TDAH, transtorno de hiperatividade? Será que é um TOD, transtorno opositor desafiante? Será que é uma criança com atraso no desenvolvimento? Ou é uma criança de pandemia que não teve os estímulos adequados para desenvolver adequadamente? Então, a gente vive num mundo que é muito de causa e consequência. E, às vezes, a gente tem que parar e pensar. Eu não posso colocar um diagnóstico para tudo. Às vezes, eu tenho que tentar entender o contexto, aonde aconteceu, como aconteceu e procurar outras respostas. Isso a gente vai achar numa história clínica, em avaliação com outros exames e nessas conclusões evolutivas. Mais alguma coisa? Deixa eu falar um pouquinho da minha parte agora, que é essa parte de integração sensorial. A integração sensorial, ela é uma técnica que nasceu nos anos 70 nos Estados Unidos e é um curso de uma especialização que no Brasil é só para terapeuta ocupacional. Forma cerca de 60 TOs no Brasil por ano e eu levei 3 anos em fila de espera para conseguir fazer. Foi 1 ano, 120 horas de final de semana, sábado e domingo, feriado, à noite, em que a gente deixa as nossas famílias de lado para dar conta desses estudos, para dar conta da família dos outros. Assim como eu fiz esse curso, a Jéssica fez o do VibMap, sábado, domingo em Curitiba, 1 vez por mês, ou 2 finais de semana, e fora os outros cursos, tantos online, que a gente acaba se enfiando para fazer. Quando a gente pensa na TO, de integração sensorial, ela é algo da neurociência, em que é a organização das sensações para o uso no dia a dia. O nosso cérebro nos dá constantes informações sobre o nosso corpo, sobre o ambiente à nossa volta. A gente está recebendo várias informações sensoriais nesse momento e o cérebro da gente está integrando todas elas e fazendo com que vocês estejam sentados prestando atenção em mim, ou vendo um celular, ou se coçando, ou respondendo fulano, ou tentando se movimentar para se manter acordado. São respostas que o sistema sensorial está integrando na cabeça da gente para dar conta desse dia a dia. E aqui a gente fala de neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade do cérebro suprir as funções de outras partes que não estão funcionando direito. É a capacidade do cérebro se corrigir. Então, a neuroplasticidade ela acontece ao longo da nossa vida inteira. Mas o boom de neuroplasticidade acontece até os 5, 7, 8 anos. Por isso que a gente fala tanto em intervenção precoce. Quer dizer que se eu intervir em uma criança de 10 anos, não vai ter evolução? Vai ter evolução, mas não vai ter uma evolução tão rápida quanto uma criança de 5, uma criança de 2, uma criança de 3. Por isso que a gente pensa em intervenção o quanto antes. E a neuroplasticidade está aí para, por exemplo, se essa parte do meu cérebro não está funcionando direito, através da terapia, TO, linguagem, psicologia, essa parte do meu cérebro vai começar a funcionar, fazer essa parte, essa função. Então, ela começa uma reorganização cerebral para dar conta dessa função. Quem faz isso é a neuroplasticidade. E quanto mais cedo a gente entrar em intervenção, mais cedo a gente tem respostas e corre atrás do prejuízo. Por isso que também a gente fica brabo quando a gente é o porta-voz de dar uma notícia ruim para a família. Porque, às vezes, o médico manda investigar, mas daí, quando passa por uma avaliação com a gente, teu filho tem isso, aquilo. E agora? Esse TO está louco. Essa fono está louca, está inventando coisa e foge. É um tempo de processo que a gente entende que a família precisa, mas que esse tempo não pode demorar muito, porque a gente está envolvido com uma vida que tem um cérebro que precisa de intervenção para ontem. E aí a gente se depara com outras situações também na nossa prática, que às vezes a mãe está correndo atrás e o pai não. Ou o contrário também acontece. Então, a gente sempre cai em problemas de família. Mas eu estou aqui para atender a criança, estou aqui para atender o autismo.
Não é bem assim. Teve situações com algumas famílias aqui do município que eu cancelei o atendimento da criança para eu atender a família. Ó, semana que vem você não precisa vir, vem só o pai e a mãe, ou o avô ou a tia. A gente precisa conversar e organizar algumas coisas, senão essa criança não vai evoluir. São dinâmicas que eu consigo aplicar a todo momento? Não. São dinâmicas que todo TO consegue? Não. Por eu ter experiência em saúde mental, eu consigo trabalhar essas questões. E é toda a família que vai aceitar? Também não. Então, a gente tem que pensar quem que é o nosso cliente, quem que é a nossa família que está ali na nossa frente e como é que a gente vai trabalhar a nova fase de adaptação. Quando a gente fala de integração sensorial, por que ela é importante? É por isso que eu expliquei, porque o corpo recebe estímulos, são processados aqui e faz com que eu tenha uma resposta aqui no ambiente. O que a integração sensorial faz no nosso corpo? Ela regula o nível de alerta. Então, uma criança desregulada não vai estar com o nível de alerta desregulado e ela não vai conseguir aprender. Se uma criança tem uma crise sensorial, uma crise geralmente acontece no autismo, o nível de alerta vai estar alterado, ela não vai aprender. E uma criança que está chorando em crise, ela não vai aprender essas situações. Então, a gente precisa regular essa criança, para que eu consiga desenvolver habilidades cognitivas, motoras e práticas. O que é praxis? Praxis é um negócio que vai envolver imaginar o que eu vou fazer, planejar o que eu vou fazer e executar o que eu vou fazer. Se eu falho a minha praxis em alguma dessas etapas, eu não vou ter o resultado adequado. E só o TO consegue perceber essas situações. Quando a gente fala em praxis oral, daí é com a fono, porque é a articulação da boca, o movimento da língua, para onde que tem que ir minha boca, minha língua, para eu conseguir falar. Porque a fala é um ato motor. Se eu não tenho o meu movimento global desenvolvido, eu não vou ter o meu motor fino desenvolvido. Então, por isso que a gente precisa estar sempre fazendo essas trocas e andando junto. A integração sensorial vai organizar a regulação emocional da criança, vai favorecer a comunicação e interação e organiza o comportamento no tempo e no espaço. E, afinal, o que são esses sistemas sensoriais? A gente tem 7, que é o sistema tátil, que é toda a nossa pele, que é o maior sistema do nosso corpo, que ele vai ser responsável pelo toque leve e o toque profundo. O sistema proprioceptivo, que é a posição dos músculos e das articulações, quer dizer, minha noção de corpo no espaço. Eu só sei que meu polegar está sendo apontado para trás porque eu consigo ter minha propriocepção bem organizada. Então, eu não preciso estar olhando para saber que meu polegar está para cima. Isso é a propriocepção que está me dizendo. Sistema vestibular, ele fica dentro do ouvido, que são os movimentos de cabeça no espaço. Então, quando eu penso em processamento vestibular, eu vou pensar em criança que está rodando. Criança com autismo está sempre rodando. Um dos motivos é porque ela tem um baixo processamento vestibular, quer dizer que para o sistema vestibular dela funcionar, ela precisa de mais estímulo do que nós. E o que o sistema vestibular vai influenciar? Vai influenciar em outras situações que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Olfativo vai trabalhar a questão de cheiros. O gustativo ele tem uma relação com a percepção tátil, só que é dentro da boca. O visual e o auditivo. Outros sistemas que a gente pode envolver também, além desses 7, o sistema de dor, o sistema de temperatura. Com frequência, crianças com autismo não percebem dor, elas caem e não se machucam. E é incrível quando a gente está fazendo a intervenção e daqui 2, 3 meses elas começam a sentir dor com coisa pouca. Então, quer dizer que a resposta, o comportamento da criança mudou no ambiente em decorrer da intervenção. E eu não precisei de um raio-x da cabeça para saber qual área do cérebro que está funcionando melhor. O comportamento dela no ambiente é uma resposta da neurociência.
da intervenção planejada e organizada e o estímulo certo para aquilo. Além disso, a gente vai trabalhar também com sistemas interoceptivos, que vai regular a pressão sanguínea, a questão de fome, a questão de sono no nosso corpo, mas que é muita informação. Aqui eu tenho os neurônios, a rede de neurônios, um se conecta no outro e faz essa informação sair daqui até aqui em cima. E as várias áreas do cérebro ali é para dizer que aqui naquela parte azul é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele é responsável pelo sistema de atenção. Crianças com TDAH, com hiperatividade, têm dificuldade de funcionamento de córtex pré-frontal. Então, com a intervenção, a gente tenta regular essas organizações lá dentro. Aquela parte laranja é o sistema tátil. Quando eu junto o verde e vai lá para dentro, é o sistema tátil com o planejamento motor. E quando eu penso naquele ali embaixo, aqui atrás, laranjadinho, é o cerebelo. O cerebelo é responsável por coordenação motora. Aquele vermelhinho lá no meio é a amígdala. A amígdala é responsável pela regulação emocional dentro do sistema sensorial. E tem muitas outras partes do cérebro que a gente precisa saber o que ela faz, o que ela não faz, e que tipo de estímulo sensorial, a intensidade, a frequência e como que eu vou fazer para mudar esse tipo de resposta na criança. Então, é um conhecimento muito específico que só terapeutas ocupacionais que fazem a formação têm. Então, eu fui ter tudo isso há 2 anos atrás. Antes eu tinha noção, mas não cabia. Aqui eu trago uma foto da Sensory, que é uma clínica de Curitiba que trabalha com isso. Aqui a gente tem os building blocks, que é os blocos baseados na parte sensorial para a aprendizagem. Então, ali na base, a gente tem o sistema vestibular, o tátil, a percepção, audição e visão. Quando a gente é bebê, a gente vai trabalhar esses sistemas sensoriais, o desenvolvimento infantil em cima dele, e, a partir disso, eu vou chegar na parte de motor grosso, planejamento motor, equilíbrio e postura, esquema corporal, integração bilateral e cruzamento da linha média do corpo. Para que eu vou fazer tudo isso? Quer dizer que o sistema vestibular integrado com o tato vai ajudar no planejamento motor. A propriocepção, junto com o vestibular, vai trabalhar no esquema corporal. E são conexões que a gente vai estudando de como vou desenvolver na criança. Como eu falei, motor grosso, para depois chegar no motor fino, coordenação olho-mão, o que eu vou fazer com a minha mão, saber organizar. Controle motor ocular, estou aqui, movimento vestibular para escrever, olhar no quadro e voltar. Daí eu me perco nesse caminho, é porque meu sistema vestibular não está funcionando direito e não está integrado com a parte visual. Percepção visual vai estar associado com isso também. Depois chega na parte da linguagem, para depois chegar numa parte cognitiva de organização e aspectos sociais e emocionais. E daí as atividades com propósito, que são as ocupações de atividade diária, habilidades para o contexto escolar e o brincar. Por isso que a integração sensorial é do terapeuta ocupacional, porque a gente entende das habilidades, das funções sensoriais para chegar na ocupação humana. E tem muito profissional que tenta trabalhar essa parte sensorial e está fazendo coisa errada. E, às vezes, prejudica ainda mais o quadro da criança, porque são caminhos diferentes. Eu falo um pouquinho disso mais para frente. Daí, como a gente falou de linguagem, a fono também traz essa questão. Então, a linguagem está muito antes da linguagem, né? Antes de a criança aprender a começar a falar, ela tem que ter atenção, ela tem que focar no rosto do pai e da mãe. Então, começa lá, quando você está amamentando o bebê, ele tem, né, e a criança está olhando para você e você está lá conversando com ela. E daí ele está focando na tua boca ali, mexendo. Daí ele vai começar, vai ter uma memória. Daí vai ter os processos perceptuais e sensoriais, que são a integração sensorial, que der, né? Entra nessa parte do Elton. Daí as funções executivas.
que também as funções executivas é bem o que o Elton falou, da questão do córtex pré-frontal, quando a criança é uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, é o sistema inibitório. Ela não consegue ficar sentada, você pode falar 1000 anos para a criança ficar sentada ali, o sistema inibitório dela não deixa. Você fala, não aperta ali, a criança vai lá e pum! Né? E quebra tudo. Então, ela não consegue se controlar. Então, isso entra também dentro da questão na área da linguagem. Quando a gente pensa em uma avaliação de integração sensorial e chega em um resultado, a gente pode ter algum desses quadros, que é a VIBIS, que é dificuldade vestibular e integração bilateral. São crianças que não conseguem tirar uma camiseta porque não conseguem cruzar a linha média do corpo e integrar os dois lados. Ela não vai conseguir usar um garfo e uma faca, ela não vai conseguir segurar uma folha e escrever. Geralmente, ou ela está assim, e geralmente ela vai ter um problema de equilíbrio, ela vai estar com uma mão aqui para sentar no chão, ela não vai conseguir sentar assim. Ela vai sentar em W, porque sentar em W dá mais equilíbrio. Porém, se ela tem uma dificuldade tátil também, ela não se enquadra no VIBIS, ela se enquadra na dificuldade de praxis, ou somatodispraxia, que vai envolver a dificuldade de idealizar, planejar e executar o movimento. Como é que eu vou conseguir escovar os dentes? Pensa como que é abrir uma pasta, colocar, escovar na frente, atrás, por dentro, controlar a água aqui e jogar fora. É uma questão de planejamento motor que não vai acontecer se não tiver intervenção. Pode ter a reatividade sensorial, que é a mais famosa, que é a dificuldade de toque em cabelo, em unhas, em roupa, em corpo, em boca, em que... O que isso quer dizer? Uma defensividade tátil, que é o diagnóstico que a gente chega. Quer dizer que quando eu aperto a criança aqui, no cérebro foi ligado o sistema de luta ou fuga, e daí aquilo entra como uma agressão para ela, e daí ela revida. Ou, se isso é na boca, ela não come, traz um quadro de seletividade alimentar. Uma criança que come menos de 20 alimentos por dia. Esse é o repertório dela. Como é que a gente trabalha isso? Tem muita coisa para trabalhar e sozinho a gente não dá conta. Insegurança gravitacional, criança que... Esses tempos eu estava com uma criança que ela não conseguia subir do chão para a calçada, porque essa altura era muito movimento para ela. E daí ela congelava, começava a suar frio, e o quanto isso impede ela de participar das brincadeiras com os coleguinhas. Então, a intolerância ao movimento, que é um movimento linear, como é que uma criança vai no parquinho e segura na balança, para ir na balança, se ela não tem essa tolerância ao movimento? Porque o mínimo de movimento pode fazer ela vomitar. Como é que essa criança vai andar de carro para ir para um lugar para o outro, para ir para a terapia? Então, são um monte de dificuldades que muitas famílias com autistas passam e que a sociedade não está sabendo. E que a gente está aqui hoje para informar. Daí, aqui eu chego na estimulação sensorial e a integração sensorial. Essa é a minha sala de integração sensorial, que ela necessita de um protocolo de equipamentos específicos, de estímulos específicos, de balanços específicos para determinada situação. Se a Gessia pega uma criança e coloca num balanço desse, se ela não sabe o que ela está fazendo, ela piora a criança, porque ela não tem o raciocínio clínico da integração sensorial. E parece bobeira, mas não é. Tem criança com autismo que já se desorganizou facinho na minha sala porque ela entrou num estímulo que fazia mal para ela e eu não consegui controlar. Então, e daí a diferença do estimulação sensorial para a integração. A estimulação sensorial é o que geralmente acontece na escola, em casa, com a família, e qualquer um pode fazer. Porque ela não vai envolver um raciocínio de para que eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo, o que eu quero. Qual que é o problema dela? Quando a gente está trabalhando defensividade tátil. Criança que não gosta de toque
e a gente está tentando dessensibilizar desse toque. Qual que é o problema disso? Isso aqui vai criando aversão, e incomoda ainda mais, a ponto de depois dificultar para a gente tratar. Então, esse é um recado que eu sempre dou. Não força, deixa a criança experimentar e vir atrás. Porque o caminho para tratar defensividade tátil não é dessensibilizando. E tem muito TO que não tem esse conhecimento que faz isso. Eu fazia. Então, se a gente não estuda e corre atrás, a gente faz erros. E nessa questão também de estimulação sensorial, quer dizer que só vai resolver na minha sala? Não, porque na prefeitura não tinha essa estrutura e eu conseguia dar conta de algumas demandas. É porque eu usava meu raciocínio para pensar, putz, com essa bola eu consigo fazer isso aqui, com esse colchonete eu consigo pensar desse jeito. E daí a gente vai criando estratégias e vai melhorando. Não é uma resposta idealizada, não é no tempo que a gente espera, mas vão acontecendo. E com a orientação familiar, a gente passa estimulação sensorial. Em casa, tenta fazer isso, tenta fazer aquele outro. Usa tal estratégia para depois fazer isso aqui, para a gente tentar ir trabalhando, porque daí é um complemento da terapia. A gente costuma chamar de dieta sensorial, que daí é o que a gente ajuda a organizar. Daí aqui eu também trago um post da Sensory, só porque já está a informação pronta. Então, comportamento. Correr, pular e escalar em tudo. A criança faz isso. Qual que é a possibilidade dentro da integração sensorial? Ela pode ter um baixo registro vestibular, que ela precisa estar correndo aqui para se organizar, regular seu nível de alerta e voltar e sentar e conseguir prestar atenção. E está tudo bem. Se isso é uma estereotipia, ou o que a gente chama hoje em dia de STEAM, a gente não pode cortar, porque imagine se você está impaciente, você está batendo o teu pé e vem alguém e segura teu pé. A gente não fica brabo. Por que que eles não vão ficar? A gente só vai tentar mexer em estereotipia quando ela estiver causando lesão. Se é cutucar uma ferida que vai abrir, não vai parar. Se a gente vai andar na ponta do pé e não vai corrigir isso. Então, a gente vai pensar quanto que isso é prejudicial para a gente organizar. Mas, se não for um baixo registro vestibular, pode ser por baixo uso da propriocepção. Ou pode ser uma baixa ideação motora, que a criança não sabe imaginar o que ela tem que fazer num ambiente desse. O que ela sabe fazer é correr. Como é que eu vou identificar isso? Só através de uma avaliação e testes para organizar e saber exatamente. Com as famílias que eu atendi aqui no município, eu falava, olha, não sei, pode ser isso, pode ser aquele outro, vamos fazendo, vamos testando e a gente vai vendo o que a gente consegue. Vamos tentar desse jeito e por aí a gente ia conseguindo algumas estratégias. Comportamento de andar na ponta dos pés. Possibilidades dentro da integração sensorial. Pode ser para aumentar a entrada de estímulos proprioceptivos como modulador da defensividade tátil. O que é? É uma criança que não tolera o toque, ela fica na ponta do pé porque isso ajuda ela a se organizar. E daí o cérebro dela relaxa e consegue organizar outros estímulos, uma regulação dentro disso. Andar na ponta dos pés quer dizer que é bom? Não. Quer dizer que ela ajuda a criança a se organizar, mas na intervenção a gente vai tentar reorganizar ela de outra maneira que não essa. Porque andar na ponta dos pés vai causar encurtamento de tendão a ponto de precisar fazer uma cirurgia. Isso acontece só no autismo? Não. Tem estudos que falam que 91% dos autistas têm disfunção do processamento sensorial, que é disso tudo que eu estou falando. Porém, crianças que não têm autismo também têm disfunção do processamento sensorial. E daí, às vezes, a criança está fazendo isso aqui, ou andando na ponta do pé, e já vem com o diagnóstico de autismo. Daí cai na nossa mão, a gente bate de frente com o neuro, bate de frente com a mãe, bate de frente com inúmeras situações, falando, ó, essa criança só apresentou andar na ponta dos pés. E com a intervenção isso sumiu. Quer dizer que ela curou o autismo? Na verdade, não era autismo. Porque o autismo tem outras questões que foram deixadas de lado, considerando só a parte sensorial, porque hoje em dia está famoso.
Então, que bom que chegou essa informação de visibilidade, mas, ao mesmo tempo que tem bastante informação, acaba confundindo outras situações. Outra situação, pobre processamento proprioceptivo, como no caso da somatodispraxia. Então, a criança não regula bem a parte tátil, não regula bem a parte proprioceptiva, e, como resposta, ela vai andar na ponta dos pés. E o que tem de gente colocando caneleira na criança, caneleira de peso para abaixar, para fazer peso? Se for uma demanda muscular, ok, vai resolver. Se é uma demanda de integração sensorial, não resolve e ainda causa lesão. Tem criança que coloca colete de peso. Colete de peso foi uma intervenção dentro da integração sensorial que já foi utilizada no passado e, hoje em dia, ela já tem pesquisa falando que não resolve porcaria nenhuma. Só que não é nem TO que está usando isso. São outros profissionais. Então, hoje eu quero trazer esse alerta aqui, que tem muita informação que a gente precisa passar para a gente não fazer coisa errada e prejudicar a criança que está na nossa frente. Daí a gente entra no diagnóstico diferencial, né? Muitas patologias, dentre elas o autismo, são parecidas no início do processo, né? Então, aqui eu trouxe assim distinção de duas ou mais condições aparentemente semelhantes, que, pela presença de um sintoma em uma das condições, é necessariamente ausente outra, faz com que tenhamos duas ou mais condições diferentes. É tudo isso que o Elton falou agora, que o que acontece muito na fono. Vou dar um exemplo. A criança tem perda auditiva, só que é diagnosticada como autista. Porque os sintomas são muito parecidos. Aí os pais não identificaram, de repente, que aquela criança tinha uma perda auditiva moderada, porque o teste da orelhinha deu positivo, e ele ia para a escolinha, ele se isolava dos outros, ele tinha um hiperfoco em letra, e só brincava sozinho. Então, ele veio com um diagnóstico para mim de autista. Daí, a gente encaminhou a criança para fazer o BERA-PEAT, que foi a primeira coisa, né, que eu vi na criança já de diferente, porque também era que você chama a criança não olha, veio com esse diagnóstico de autista. Só que a criança tinha uma perda auditiva moderada, pôs o aparelho auditivo, acabou o autismo. Daí é sobre esse diagnóstico diferencial que é a mesma coisa que o Elton estava falando. Então, a gente a gente não olha a criança só no diagnóstico, a gente tenta abraçar tudo. Abraçar tudo. A gente tenta. E por a gente estar sempre estudando e correndo atrás e ter muitos vínculos com várias pessoas de referência, a gente tem uma prática diferenciada quando a gente está com essa família. A gente consegue perceber quando aquela criança tem uma tendência para o TDAH, uma hiperatividade. Quando a gente percebe que para uma pessoa comum, aquela criança tem autismo e com a gente não apresentou nenhum momento de rigidez cognitiva, nem flexibilização, nem apego à rotina. Opa, mas troca algumas letras, algumas palavras, será que não é uma apraxia de fala? Coisa da fono. Será que não é um TDL, transtorno de linguagem? Transtorno do processamento da comunicação. Transtorno PAC, processamento PAC. auditivo central. Um problema de processamento auditivo central. Muito autista tem. Então, é o diagnóstico diferencial que a gente pensa, que vai bem além do só autismo e daquela criança que está por trás de um diagnóstico. E que o quanto isso pode interferir no futuro dela. Eu estou aqui para trabalhar a funcionalidade de uma pessoa. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de discutir autismo aqui hoje. Mas, e os autistas adultos que estão no mercado de trabalho? Será que estão tendo acesso? E eu rotular uma criança como autista hoje e carregar esse diagnóstico errado até a vida adulta, será que vai fazer bem para ela? Então, é por isso que a gente se preocupa, que a gente gostaria que um mundo ideal
o adulto com autismo é só mais um aqui entre a gente, mas que a gente está buscando a melhora da sociedade como um todo, porque a gente podia estar atendendo na nossa clínica e acabou. Mas a gente está aqui passando informação porque a gente quer que todo mundo tenha mais acesso. Eu fiz um curso agora, nesse final de semana passado, sobre as avaliações do desenvolvimento infantil, sobre o ADL, que é a avaliação do desenvolvimento da linguagem, o VB-MAP, o ABLES, o Portage e vários outros, né, sobre os protocolos de atendimento ao desenvolvimento infantil. E lá eu achei muito interessante, eu pedi para o Elton colocar, porque na carteirinha de saúde da criança em São Paulo, eles têm esses sinais de alerta para os pais lerem. E eu achei bem legal e pedi para o Elton colocar para a gente ver. Depois, até, se você quiser, Carol, eu passo para vocês o link da carteirinha de saúde, porque tem muita informação legal e que pode ajudar bastante mães na questão do desenvolvimento integral da criança daí, né? Fala sobre tudo, mas eu achei legal ter essa informação. O que o pai pode estar vendo? Com 6 meses, ele tem poucas expressões. É bom o pai estar sabendo, né? Porque, às vezes, a gente está na nossa rotina, a gente sabe, eu sei, o Elton sabe. Né? Os meus filhos tiveram que cumprir protocolo, motor e de linguagem. Né? Então, mas as outras crianças não tiveram essa oportunidade. Eu achei bem legal, por isso que eu trouxe. Então, sinais de alerta que podem indicar o autismo e necessidade de uma atenção especializada, que é com 6 meses, poucas expressões faciais, baixo contato visual, ausência de sorriso social, é quando você olha para a criança sorrir, ela sorri para você. Às vezes, a criança, com 1 mês, ela já faz isso. E se com 6 meses ela não está fazendo, opa, tem alguma coisa aí. Pouco engajamento nessas trocas, 9 meses, não faz a troca troca de turno, que é eu falo, o outro fala. A gente faz essas trocas. Não balbucia, né? Não atende pelo nome, não olha para onde é apontado. Olha, tem um cartaz ali. Comumente, o autista vai olhar para o meu dedo, não vai olhar para o cartaz. São testes que a gente faz. Que com a criança, às vezes, a criança chegou, olha, uma bola. A criança já olhou para lá. Pronto. Opa, já tem um desenvolvimento de triangulação de olhar e que pode descartar o autismo por essa questão. Vamos investigar as outras. Né? Com 1 ano, a criança não apresenta gestos comunicativos, dá tchau, manda beijo, não fala mamãe e papai, ausência de atenção compartilhada. Eu vou só falar um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos. Eu sempre falo assim, nas 10... mas isso é no município, porque a gente vai trabalhar 10 sessões de mandar beijo e dar tchau. O pai pensa, você é louca, né? Não, mas ele tem que aprender a mandar beijo, dar tchau, ele já está tendo uma atenção compartilhada com o outro. Né? Ele já está começando a ver o outro, porque geralmente, nessa fase, a fase egocêntrica da criança, é tudo para ela, mas ele tem que aprender a enxergar o outro. Então, a gente trabalha bastante, porque o outro é que vai fazer a socialização, é que vai fazer desenvolver a comunicação. Então, a gente trabalha bastante essas questões dentro da terapia. Que não é só porque é da fono, mas é uma questão que a gente trabalha em conjunto. Daí, aqui, a gente fala um pouco de saúde pública e saúde privada. No SUS, a saúde é um direito de todos. Então, a saúde é um direito de todos, não só do autista. É direito da família com síndrome de Down, da paralisia cerebral, do amputado, da afasia, do AVC. A gente tem do surdo, a gente tem afinidades para trabalhar, mas é direito de todos. Vou trazer um exemplo. Eu não entendo nada de terapia de mão. Tem TO, que é especialista em terapia de mão. Chegou um caso de ortopedia, terapia de mão para mim. O que eu falei com a menina? Não sei fazer. Vou avaliar o que eu posso, vamos conversar, vou pegar uma dica com a físio e vamos fazer as sessões. Teve um resultado bacana, consegui trabalhar aqui outras questões além da mão dentro do tratamento, mas
não podia escolher, porque ela precisava daquele atendimento, e era o SUS. Eu estava ali para aquilo. Enquanto que na saúde privada, a saúde é um serviço que a gente compra, que eu vou lá e pago para ter acesso. O SUS, não. Como é de todos e tem que ter uma rotatividade, comumente a gente usa 10 atendimentos, com um tempo de 30 minutos, para dar conta de abraçar todo mundo. Até faz 7 anos que eu estava aqui concursado, eu era o único TO do município. A única fono do município. A gente tem uma população grande que precisa de apoio. E assim a gente vai tentando dar o nosso melhor dentro das possibilidades. E por isso que dentro do município a gente trabalha com metas a curto prazo. A nossa meta vai ser chegar a dar bom dia e dar tchau. A nossa meta vai ser que ele fique 20 minutos de atendimento sem chorar. A gente vai tentar fazer com que ele se engaje em atividades, ou que ele aumente repertório de brincadeiras. A gente vai estimular o contato visual, ou falar da comunicação. Então, a gente trabalha com metas a curto prazo, que enquanto na saúde privada a gente tem maior liberdade de tempo, tem casos que acompanha 3, 4 anos, que a gente trabalha com metas a médio e longo prazo, com casos que resolvia aquela meta, agora a gente trabalha outra coisa, porque ela está em outra fase. Então, aos poucos, a gente vai pegando os nossos conhecimentos, que a gente usa muito na saúde privada, e não é que eu chego no SUS e eu não vou aplicar o VibMap, não vou aplicar a integração sensorial. É porque não tenho recurso. Mas o conhecimento eu tenho, e eu consigo aplicar um pouco disso dentro dessa prática. Então, a gente vai organizando conforme a gente consegue. Questões importantes, que daí a gente queria falar um pouquinho das situações que acontecem. Diagnóstico rápido. Em uma consulta, já saiu com o diagnóstico de autismo. Isso não é nenhuma nem 2 vezes que já aconteceu, e não é na saúde pública só, é na saúde privada também. E daí a gente tem que pensar quanto que eu estou laudando uma criança para o resto da vida. Quando eu fiz minha especialização em autismo, eu tive aula com o Dr. Miguel, é um psiquiatra infantil de São Paulo. E ele trouxe que, assim, qual que é o protocolo? A gente vai fechar um diagnóstico de autismo, a gente vai para a terapia e pode ser que a gente tire esse diagnóstico depois. Só que, às vezes, isso não fica tão claro na consulta clínica, não é uma prática comum de muitos médicos, depende de algumas situações, porque a criança precisa de intervenção. E se ela tiver autismo, ela precisa de uma intervenção mais específica, que nem a gente está trabalhando aqui hoje. E o SUS não é um espaço específico. A população de Matinhos tem sorte de ter pessoas interessadas nesse tema para trabalhar essa especificidade. Mas o autismo não é para todo mundo. É para aquele profissional que gosta do tema e vai se capacitar para atender. Não é todo profissional que vai dar conta. Tanto é que a gente não tem psicóloga lá na clínica de fisioterapia. Tudo bem. Mas a psicóloga, o psicólogo que for entrar, ele tem afinidade para trabalhar com autismo? Porque também, se não tiver, não vai render. Então, a dica, isso é até uma coisa que eu e o Elton a gente conversa bastante. Quando o município abrir concurso ou abrir um PSS, né, especificar, né? Que nem a educação, abrir o SEMAI, para colocar uma fono, vou abrir um PSS para pegar uma fono, para trabalhar com autista. O que vocês vão querer? Vão querer uma fono que trabalhe no método ABA? Vão querer uma fono naturalista que trabalhe com Denver? Vão querer uma fono para desenvolvimento de linguagem infantil? Então, tem ou um TO com integração sensorial, mas para ter o TO com integração sensorial tem que ter um investimento, para investir numa sala. Para uma psicóloga também que tenha aba, então tem que especificar que tipo de profissional que você deseja contratar. Para conseguir vincular com a demanda. Isso é uma dica só, porque eu já falei, acho que eu tive numa reunião, quando eu voltei da minha licença em saúde, numa reunião da UFA, e foi uma coisa que eu falei, porque a fono que veio do PSS, uma querida, estava fazendo teste da orelhinha, audiometria, só que ela não tinha vivência de trabalhar com autista.
E você precisa gostar de trabalhar com o que você faz para que aquilo renda, né? Que a criança evolua, porque o que a gente está interessado é na evolução da criança, que a gente pensa na criança, não pensa, está ali na sessão comigo, mas você fica imaginando aquela criança daqui 2, 3 anos, ela na escola, ela em casa, ela na sociedade, ela brincando no parquinho. Você pensa na criança lá na frente. Não é só agora. Não é só no agora. Tá, daí a questão além do diagnóstico rápido, a gente atendeu os 10, vai dar alta. Tá, mas eu vou ter que voltar no posto, lá no pediatra, para pegar encaminhamento de novo, você já sabe que ele precisa. Vai sim, porque a gente está falando de política pública. Política pública de saúde, a gente pensa que a atenção primária, que é o posto de saúde, ele é responsável por uma região, por um bairro. Então, a criança com autismo, ela é daquela região, daquele bairro. Então, mesmo que você não queira, aquela criança está vinculada àquele território. E aquele médico, aquela equipe de atenção primária que tem que estar a par desse desenvolvimento infantil. Não é só um papel, não é só um encaminhamento. É o acompanhamento em saúde e na atenção primária. Por isso que precisa desse vai e volta. Porque as pessoas esquecem que a clínica de fisioterapia é um centro especializado, de profissionais capacitados dentro de várias áreas. Eu estou indo num especialista em joelho que tem lá, ou em coluna, ou em autismo, ou em linguagem. E para eu ir para um centro especializado dentro da saúde pública, eu preciso de um encaminhamento de um setor básico, que é a unidade de saúde. Então, por isso que o SUS tem esse vai e volta, porque a gente tem que trabalhar em rede, a rede de saúde. Então, vai precisar de um novo encaminhamento. Mas daí fulano de tal me falaram que não era nada, que era para esperar. Voltamos a bater na tecla. Não tem essa de tudo tem seu tempo. Porque o pai dele foi assim também. Então, o pai dele teve um desenvolvimento atrasado. Quem me conhece sabe que eu falo isso. Então, a gente tem que correr atrás desses marcos do desenvolvimento para conseguir fazer essa janela da neuroplasticidade funcionar e a criança ter um melhor rendimento em saúde e em educação na vida dela. Voltamos a bater na tecla do vínculo profissional e família, porque, às vezes, a gente passa por cada situação dentro do município e que a gente também não gostaria de passar, mas isso vai influenciar no tratamento. Às vezes, a gente ouve, mas você faz isso porque não é teu filho. Realmente, mas eu estou aqui pensando no melhor desse filho que não é meu lá na frente. Eu consigo justificar todos os meus atos ali dentro. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, tem atendimento de 40 minutos com uma criança me chutando, tentando me morder e gritando. E os fisioterapeutas na sala do lado atendendo um idoso. A fono trabalhando uma criança com dificuldade de aprendizagem. E como é que a gente consegue atuar num ambiente desse? Porque a gente está acostumado a ver o autista numa imagem romantizada, bonita e tudo mais. A gente está aqui para falar que não é bem assim também, que tem inúmeros problemas que a gente precisa encarar. E que, às vezes, a gente está ali porque a gente gosta, porque a gente quer, mas será que é sensorial ou comportamental que desenvolveu essa crise na criança? Será que é uma crise ou será que é uma birra? A gente tem toda uma questão de análise para fazer e tentar manejar esse comportamento. Em meia hora. Em meia hora. Às vezes é segurar um brinquedo para não cair no vidro. Às vezes é um brinquedo que foi tacado e quebrou a janela e caiu o vidro no corredor ali do outro lado. Às vezes é um brinquedo que se quebrou e não tem mais como usar. E demora muito para vir outro. Às vezes é criança se colocando em risco, porque daí a criança tenta fazer um movimento ali, bateu a cabeça, ou levou um tapa, ou caiu a cadeira em cima, porque, às vezes, gente, é bem pesado. E se é pesado para a gente em meia hora, imagina para essas famílias que convivem com isso todo dia. Acho que o recado de hoje aqui é empatia. Vamos pensar em acolher mais.
Como que eu resolvo um problema de seletividade alimentar dentro do SUS? Em 10 atendimentos? Não tem como. A gente trabalha com estratégias, com orientações, a gente tenta organizar. Mas uma criança que não come preocupa todo mundo. Daí, às vezes, tem a família que chega, eu quero que você faça assim, quero que você faça de tal jeito, eu quero que você aplique tal coisa. Por quê? Porque eu vi fulano falando isso. Mas, pô, quem que é o profissional que está atendendo teu filho? É o fulano da internet? É o fulano que você tentou tirar uma informação e recebeu essa dica? Então, vamos organizar essas práticas de terapeuta e família. E colocar mais para fora essas questões importantes que a gente está discutindo aqui hoje. Eu acho que o interessante desse evento foi que a gente trouxe visibilidade para famílias, porque há 2 anos atrás não tinha UFA. Tempo de procedimento. Quando a gente pensa numa avaliação de integração sensorial, ela vai usar pelo menos 5 horas de avaliação. Como é que eu faço isso em atendimentos de 30 minutos, em 10 atendimentos? Não tem, não cabe. E não é porque a gente não quer, eu desconheço, e não é porque Matinhos não quer. Eu desconheço atendimento de integração sensorial na rede pública. Então, tipo, não é uma questão que Matinhos nunca dá certo as coisas. É porque é política pública, a gente tem que pegar mais nessa parte. Perfil sensorial não é avaliação de integração sensorial. Tem profissional que faz isso, mas isso é o básico do básico e, às vezes, não se aplica à realidade. É outra situação. O VBMAP, como eu estou fora a prefeitura, né? Eu fiz, na minha clínica, a gente fez uma parceria com a Unimed do Litoral e eles pediram que a gente atendesse as crianças no método ABA e na integração sensorial. E eu tive que aprender o VBMAP e estudar mais sobre o ABA. Então, para você fazer a avaliação do VBMAP, você demora, geralmente, umas 6 sessões, de 1 hora e 60 minutos, dependendo do nível que essa criança está, ela entra em 3 níveis. Eu não vou discorrer sobre o VBMAP, aqui, senão eu tenho que fazer só sobre o VBMAP. Para você poder entrar dentro dos marcos, ver o que essa criança tem de... o que você precisa desenvolver nela, o que falta para ela chegar dentro daquele marco do desenvolvimento, né? E daí você poder trabalhar o ABA, montar o programa ABA dela. E montar um programa PEI, que o PEI é um plano de estudo individual. Vamos lá, a criança veio para mim, eu fiz o VBMAP, descobri onde que está faltando, aí dentro do que eu tenho que alcançar para ela se desenvolver, eu vou montar vou ver os objetivos que eu tenho que procurar. Então, tem toda uma complexidade, e o ABA, ele é 20 horas, você tem que trabalhar com essa criança 20 horas. Então, você tem que ter um aplicador, um AT, um RBT, junto com a fono, TO e a psico, que trabalhem com ABA. Então, tem toda uma estrutura que a política pública não dá conta. Não dá conta. A gente mesmo tem formação em ABA, mas a gente fala que a gente usa estratégias como comportamentais, que são aplicadas no ABA, dentro da nossa rotina de prática. Porque eu mesmo, enquanto clínica privada, eu não me enquadro trabalhando com ABA. Então, eu, enquanto profissional, não me enquadro. Eu tenho coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, e que a gente vai levando. E é interesse profissional. É o quanto da tua formação que você se encaixa em determinada técnica. E está tudo bem. Se o Elton não se encaixa, tomara que o outro se encaixe. E se a família não se encaixa no tratamento do Elton, tomara que se encaixe no tratamento de fulano que tem. É assim que as terapias acontecem. Vamos dar uma acelerada. Aqui eu trago um pouquinho do meu mestrado, que foi em política pública, que ele tem o seguinte título: E quem vai cuidar? Esse título, ele veio de uma entrevista. Eu entrevistei cerca de 20 mães de autistas aqui desse município, e mais 7 professoras, e trabalhei várias questões de política pública dentro. E essa mãe falou: tá, hoje eu estou aqui. E amanhã? Eu não vou estar.
será que meu filho vai dar conta de estar trabalhando, estudando? Quem que vai cuidar? Então, quem vai cuidar dos autistas é a política pública, gente. A gente tem que mexer com política pública. É ela que vai direcionar práticas dentro de qualquer município, de qualquer lugar. Na minha pesquisa, esses eram os objetivos. Qual a realidade atual do acesso à saúde e educação no município? Consegui identificar isso. Quais eram os registros oficiais? Então, na época, tinha 54 autistas cadastrados no município, 18 tinham carteirinha do autismo, os outros eu consegui na Secretaria de Educação, e o sistema não estava integrado. Então, a gente precisa ter noção de quantos tem para o que eu vou fazer, e o que eu preciso fazer. Isso é política pública. A minha pesquisa mostrou que não teve atenção integral e intersetorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu, TO e a Fono conseguimos trabalhar de maneira integrada, mas a gente não consegue acessar pontos na rede, pontos dentro do CAPS, pontos dentro da unidade de saúde, pontos dentro da Secretaria de Educação, na assistência. Eu só vou falar que agora a educação tem a Felice, que é uma fonoaudióloga excelente. Ó. Uhum. Feliz. Então, a gente não consegue acessar setores, trabalhar de maneira intersetorial, mas a gente consegue trabalhar de maneira um pouquinho integralizada com os pontos que a gente tem. A Felícia está lá dentro da educação, a gente consegue fazer uma troca. A Keila estava lá dentro da educação, a gente conseguia fazer uma troca assim, assim, assado. Lá na assistência, eu tenho uma parceria dentro disso para trabalhar com isso. Eu tenho uma família para trabalhar dentro da UFA com esses aspectos. Essa troca que vai fazer o município se desenvolver e se fortalecer dentro do autismo. E, na época que eu fiz a entrevista com essas famílias, não existia a UFA. E uma das minhas satisfações foi ter essa associação na minha apresentação. Quando terminei meu mestrado, essa associação já estava andando. E eu acho que a minha pesquisa de mestrado foi uma sementinha plantada nessa realidade. Então, fico feliz em ver esse tema aqui hoje, 2 anos depois. Vem falar você. A gente trouxe algumas dicas da nossa vivência na prática clínica, que é brincar seguindo o interesse da criança, né? Que a gente fala para o pai, ela vem para a Fono e para a TO para brincar, vem para a Fono e para a TO para brincar, porque a gente gosta de brincar. Então, é usar música, dar tempo para a criança, na parte da linguagem, né? Dê tempo para a criança, não enche a criança de pergunta, ela não vai conseguir responder, vai ficar nervosa, faça comentários positivos sempre, estimule os gestos. A comunicação é diferente da fala, ela precisa se comunicar. Às vezes a criança está comunicando e a família não percebeu, porque ela está esperando uma fala, mas ela está fazendo um monte de gestos e essa troca. Na TO, a minha dica é brincadeiras de ação e reação, contato, bater palma, correr, se jogar. Vai fazer muitas brincadeiras disso, vai gerar isso, é jogar coisas, ação e reação, criar barulhos, brincadeiras. Brinque junto com a criança, ao invés de ensinar a brincar. Isso eu vi muito forte esse ano, que as famílias, quando começam a brincar na minha frente, elas estão querendo ensinar a brincar. Filho, que cor é essa? Que cor que é o carrinho? Onde que ele vai? Brinque junto. Se a criança pegou o carrinho, brum, brum, brum. Ele vai fazer a curva e vai virar. Isso é brincar junto. Você não está ensinando a brincadeira. Pegue o tema de interesse e vá junto com a criança, que é isso que você vai conseguir trabalhar. Se ela não gosta, ela gosta de bola e você não gosta, problema teu. Pega a bola que ela gosta e entra dentro daquilo. E vai criando tipos de brincadeira. E valoriza o profissional que está ali. Porque ele está dedicando tempo para a sua família. Ele está orientando um monte de coisa para você seguir depois. Para ir fechando, faço um convite,
que esse mês de visibilidade do autismo, na página da minha clínica no Instagram, a gente está entrevistando famílias toda terça-feira à noite. O Celso, aqui de Matinhos, o Juninho, já participou essa terça, está salva lá a live, foi bem bacana. Semana que vem a gente vai ter a Denise, que é aqui, faz parte aqui de Matinhos. Na outra terça a gente tem outro pai engajado, lá de Guaratuba. E no final a Carol vai estar lá falando com a gente também, na última terça-feira do mês. Então fica o convite para vocês, que o lugar de autista é em todo lugar. A gente está discutindo lugar na saúde, na educação, no parque, na política pública, na casa de leis. Lugar de autista é onde tem que estar. E é isso. Vocês acham a gente nas redes sociais. Bonitinha, Carol. Pronto. Vamos respirar, né, gente? Foi tenso agora. Esperamos ter trazido contribuições pertinentes sobre o assunto e agradecemos por prestigiarem nosso evento. Agradecemos também à Câmara de Vereadores de Matinhos, bem como à UFA, pela disponibilidade e dedicação para com o evento. Até o próximo encontro. Tenha uma boa noite.